Tudo bem? Vamos lá então começar mais uma disciplina de planejamento tributário, né? Eu sei que hoje vocês têm aula, mas a gente já gravou aqui, continua no YouTube aqui com vocês também, a gente vai fazendo esse chatzinho ao vivo com vocês, tá? Para que a gente vá dirimindo algumas dúvidas aí, certo? Disciplina então de planejamento tributário, gente, tem alguns objetivos, né? Da aula de vocês, da teleaula, do livro didático, do livro digital, é apresentar as bases conceituais sobre o sistema tributário nacional. Abordando os aspectos legais quanto à compreensão das leis e normas que regem esse sistema, contidos na Constituição Federal, claro, e no CTN, né, nosso Código Tributário Nacional, com vistas a elaborar o planejamento tributário nas organizações, certo? Vou passar aqui para vocês alguns princípios, algumas normas, a gente vai chegar, vai comentar sobre a questão da diferença de taxa, de imposto, contribuição de melhoria, enfim, vamos chegar nesse aspecto aí, muitos conceitos hoje, né, para que nas próximas aulas a gente então possa ir evoluindo aqui na disciplina, tá? Normas e princípios tributários. O que são princípios, pessoal? Princípios são os vetores que norteiam a aplicabilidade e a abrangência, pois fundamentam as demais normas jurídicas do sistema, segundo o autor Oliveira, né? Os princípios assumem como característica o papel de limitadores ao poder de tributar do Estado, pois evitam a ação coercitiva de investir contra o patrimônio privado para arrecadar recursos aos cofres públicos. Dessa forma, podemos assim estruturar os princípios tributários que impactam diretamente na atividade empresarial, como? Olha só, gente, do lado esquerdo aí da tabela de vocês que vocês estão olhando, nós temos todos os princípios tributários. E no lado direito nós temos qual campo tributário, então, que ele vai ser aplicado. Princípio da legalidade. Não obrigatoriedade de recolhimento de tributos sem que haja lei que o defina. Então, não precisa, que está dizendo isso o artigo 150, né, da Constituição Federal, que não existe necessidade de pagar tributos sem que não esteja escrito, que não esteja definido por lei. Anterioridade é o princípio da não surpresa. Ao se instituir a lei sobre o tributo, o contribuinte não pode ser pego de surpresa, ou seja, a sua cobrança só ocorrerá no exercício seguinte. Isonomia é o princípio que fala da maneira como deve ser regido o tratamento aos contribuintes, ou seja, o tratamento deve ser igual aos que se encontrarem em situação de igualdade, por isso que é isonomia, e o tratamento desigual aos que se encontrarem em desigualdade. E retroatividade, outro princípio, veda a cobrança de tributos sobre fatos geradores passados, ou seja, situações ocorridas antes da vigência da lei. Está lá no artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal. Não confisco. Veda o uso de do tributo com caráter confiscatório do patrimônio. Por isso que ele é chamado de não confisco. Liberdade de tráfico. O objetivo é evitar que os entes da federação criem tributos com o intuito de limitar o tráfego de pessoas ou bens entre os estados. E o último princípio da não cumulatividade, ele sinaliza que para que não se crie o pagamento agregado a cada operação subsequente, ou seja, o objetivo é impedir que haja o efeito em cascata dos tributos, ou seja, cumulativamente, no pagamento dos tributos, certo? Esse é o não cumulativamente, tá? Então, todos esses princípios aí, pessoal, norteio, são princípios que norteiam aqui o planejamento tributário, que norteiam os tributos, a questão do pagamento dos tributos, certo? No ambiente organizacional, atenção, estabelecer o planejamento tributário toma a atenção de maneira permanente dos gestores, dada a complexidade dos caminhos a serem percorridos para se minimizar os impactos dos tributos na atividade empresarial. Aqui já podemos pensar na seguinte questão, atenção, se a legislação tributária é o ponto de partida, como está estruturada a hierarquia jurídica da nossa legislação tributária? Pois bem, a resposta para essa questão, ela pode ser observada nessa figura aqui, ó, pessoal, que nós temos uma hierarquia dentro da legislação
tributária. E como que é essa hierarquia? De baixo para cima? Não, de cima para baixo. Vamos lá no ápice da pirâmide. Ápice da pirâmide, o que a gente tem? Nós temos a Constituição Federal, a lei maior do nosso Brasil. Abaixo nós temos as normas complementares à Constituição, que são chamadas de leis complementares. Abaixo as normas ordinárias. E abaixo ainda, lá na base da pirâmide, nós temos os atos regulamentadores e opinativos mais comuns. Vamos ver o que são cada um deles? No contexto da legislação tributária, a Constituição Federal representa a instância máxima das leis no país, pois é ela que dá a diretriz do que pode ser feito dentro do escopo legal. Toda e qualquer alteração que seja necessário realizar na Constituição Federal, com o objetivo de adaptar e mantê-la atualizada, se fará através das chamadas emendas constitucionais, né? Que vocês já ouviram muito falar. Vamos fazer, o senador fulano de tal fez uma emenda à Constituição. O que é? Vai ter então uma nova lei vinculada a um artigo da Constituição Federal. Isso se chama emenda constitucional. Na sequência, então na sequência, eu estou vendo a pirâmide, pessoal. Lembra da pirâmide? Constituição Federal. Na sequência, o que a gente tem? As normas complementares à Constituição, que são conhecidas como leis complementares. Referem-se a instrumentos que venham a complementar os dispositivos, ou seja, os artigos, que tratam de maneira genérica determinados temas contidos na Constituição Federal. Podemos aqui associar o Código Tributário Nacional, nosso CTN, pois se trata de um decreto-lei recepcionado pela Constituição Federal de 88 como uma lei complementar. Então, pessoal, onde que está o Código Tributário Nacional? Nas normas complementares à Constituição Federal. É ali que ele se enquadra a sua legalidade, a sua regulamentação, tá? Abaixo das normas complementares nós temos as normas ordinárias. Lembra a pirâmide? Se referem a instrumentos normativos aprovados em nível parlamentar, ou seja, no Congresso Nacional, na Câmara Legislativa Estadual e Câmara de Vereadores, certo? Quando se cria uma lei no município, ela é chamada de lei ordinária. Sua função é complementar as normas da Constituição que não foram, regulamentadas por lei complementar. E por fim, lá na base da pirâmide, então, né, em hierarquia, digo bem claro para vocês, em hierarquia de leis, temos os atos regulamentadores e opinativos, mais comuns, que se referem a orientações e interpretações técnicas que são dadas pelas autoridades administrativas, com o objetivo de uniformizar o procedimento a ser seguido, em razão de uma lei tributária vigente. São veiculadas por meio de portarias, instruções normativas, ordens de serviços, circulares, pareceres, dentre outros. Certo, gente? Agora a gente vai entrar direto, então, hoje bastante conceito, tá, pessoal? Para que a gente depois deslanche nas aulas. Tributos, conceitos, tipos e espécies, tá? Então, de acordo com o CTN, o nosso Código Tributário Nacional vigente, tributo. O que é tributo, gente? É toda a prestação pecuniária. Se falei em pecuniária, ela é referente a valores, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir que não se constitua em sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, certo? Essa definição de tributo está lá no Código Tributário Nacional, no seu artigo 3º. Na legislação vigente, há diferenças existentes entre os tributos. Então, nós temos os impostos, eles são diferentes de taxa, que por sua vez são diferentes de contribuições, né? A gente fala muito de imposto, taxa, contribuição de melhoria, né? O que é tudo isso, então? Vamos ver? Imposto. Os impostos, são tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Aonde nós vamos encontrar a disposição do imposto? Lá no Código Tributário Nacional, do artigo 16 ao 76, todos os tipos de impostos, certo? Segundo,
o autor Alexandre, os impostos incidem sobre a manifestação da riqueza do sujeito passivo, no caso o contribuinte, ele é o sujeito passivo. Essa é uma forma de fornecer os recursos necessários para o custeamento das atividades do Estado como um todo, para que este possa cumprir suas responsabilidades e promover, o bem comum, certo? Taxas, vimos o que é imposto, taxa. Imposto e taxa são iguais, são diferentes? São diferentes, vamos ver. Taxas são valores a serem pagos ao ente tributante em razão de uma prestação de serviço ou do exercício regular do poder de polícia, certo? Está previsto aonde? No Código Tributário Nacional, dos artigos 77 a 80. Sua classificação está vinculada com as determinadas funções que são realizadas, certo? A taxa pode ser cobrada pelo município? Sim. Tem bastante isso? Tem bastante, certo? O Poder Público Municipal cobra taxas, sim. Vamos olhar aqui embaixo, aqui, ó. Olha ali embaixo que está dizendo, ó. Com relação às taxas, temos que observar 2 pontos. O primeiro se refere à cobrança em razão de uma prestação de serviço como contrapartida. Nesses casos, a prestação de serviço se dá no âmbito da competência dos entes tributantes. Na esfera municipal, um exemplo disso é a taxa para o serviço de limpeza urbana, taxa para a iluminação das vias públicas. As chamadas taxas de polícia, elas se referem à atividade administrativa. No artigo 78 do Código Tributário Nacional, pessoal, indica-se que o poder de polícia regula a prática de ato ou obstenção de fato em razão do interesse público sobre a segurança, a higiene, a ordem, os costumes, a disciplina de produção e outras palavras. O destino dos recursos arrecadados deverá atender a finalidade para a qual a taxa ela foi instituída, certo? Então você está pagando aquela taxa por um serviço que você solicitou, certo? Por isso que você precisa arcar com a taxa quando vai na prefeitura, digamos, da sua cidade, no município lá, que você precisa fazer alguma coisa, tem sempre às vezes uma taxa a ser recolhida no banco para depois realmente ser liberada a prestação do serviço, certo? Falamos muito também em âmbito municipal da chamada contribuição de melhoria, né, pessoal? O que é a contribuição de melhoria? São tributos que são instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com a finalidade de custear obras públicas que decorrem em valorização imobiliária, certo? Será que o asfalto, eu pago para ter o asfalto na frente da minha casa? Pago taxa, imposto? Não, pago contribuição de melhoria. Por quê? Porque o meu bem, a minha casa, ela vai se valorizar, vai ter um outro valor com isso. E aqui, ó, bem clara a definição, decorre em valorização imobiliária, contribuição de melhoria. Onde encontrar? Lá também no CTN, no Código Tributário Nacional, entre os artigos 81 e 82. Certo, gente? As contribuições de melhoria são semelhantes às taxas, inclusive na vinculação, pois consistem em uma atuação estatal para fazer face a uma obra pública, como previsto no artigo 81 do Código Tributário Nacional, e sua cobrança se dará sempre que for realizada uma obra pública que promova a valorização imobiliária para o imóvel do contribuinte. Um exemplo disso aí pode ser chamado, então, como eu falei para vocês, a pavimentação de uma rua, né? O asfalto, o paralelepípedo que foi colocado naquela rua, o município tem que realmente, se for promovido pelo município, ele tem que fazer uma cobrança, né? Haja vista, está prescrito isto em lei. Caso o município não faça essa cobrança, poderá ser entendido o município até entrar o gestor em improbidade administrativa. Por quê? Porque ele está descumprindo uma lei. O empréstimo compulsório, olha só, outro tributo aqui, ó. O empréstimo compulsório, gente, eles são empréstimos que têm como finalidade atender situações de caráter excepcional, que são restituíveis e são instituídos somente pela União. Este aqui, gente, esse empréstimo compulsório, vocês viram que somente a União é quem realmente propõe, ele está descrito na Constituição Federal, entre os artigos 148 e 150. Muito se discute sobre a natureza tributária dos empréstimos compulsórios.
Mas hoje no direito é unânime seu enquadramento como espécie de tributo. A competência para a criação é privativa da União e a Constituição Federal prevê situações que, uma vez existentes, autorizam a sua criação como despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou guerra externa, efetiva ou eminente, e vinculados a essas situações. Certo? Vimos aqui os principais tipos de tributos. Sim ou não? Sim, vimos então a questão taxa, do imposto, da contribuição de melhoria e do empréstimo compulsório, certo? Olha só, pessoal, atenção, o sistema tributário nacional, ele é composto por 92 tributos. Viram só quantos? No tocante às esferas federal, estadual e municipal. Isso faz com que as empresas, principalmente as de grande e médio porte, tenham departamentos específicos para cuidar exclusivamente dessa gestão tão importante, né? Setor tributário, departamento tributário, existe muito nas empresas, que impacta economicamente nas suas atividades. Os principais impostos e contribuições mais habitualmente recolhidos pelas empresas são... E aqui a gente colocou assim, gente, ó, na tabela essa tabela está lá no livro didático digital de vocês, que está muito bacana, atualizadíssimo, diga-se de passagem. Nós temos o âmbito, os tributos e o ramo atividade da onde vai ser aplicado este tributo. Um exemplo, nós temos em âmbito, nós temos as esferas federal, estadual e municipais, certo? Entes federados, quando a gente fala entes federados, estamos falando da onde ele está enquadrado, se é no âmbito federal, estadual ou municipal. Um exemplo, tributo, imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ, ele é um tributo de âmbito federal, certo? E o seu ramo e atividade, comércio, indústria, prestação de serviços, tá? Vamos ver um de âmbito estadual, lá embaixo, ó, estadual, imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, nosso ICMS. Todo, então, o ramo, atividade é todo o comércio, indústria e prestação de serviços. E esse imposto estadual, ele varia a alíquota de estado para estado. Exemplo, o Rio Grande do Sul ele tem alíquota de 18% de ICMS. O estado de Santa Catarina, não me falha a memória, 12%. E assim, cada estado vai gerenciando essa questão do ICM. O município, quais tributos pode recolher? Olha lá. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, o nosso chamado ISS-QN. Qualquer ramo que vá prestar serviço, ele tem que pagar o ISS-QN municipal. Fica no município, de competência do município. Certo, gente? No caso dos tributos vinculados, as empresas vão ao ente em busca de serviços, o que é o caso das taxas. As contribuições de melhoria também são tributos vinculados, pois irão ocorrer para fazer face ao custo de obras públicas. Por exemplo, uma praça perto da sede, coloquei aqui o quadro que também está lá no livro digital de vocês, muito bacana também, onde ele está separado então nas colunas. Eu tenho a primeira coluna espécie, a segunda coluna vinculação e a última contraprestação. Um exemplo, ó, imposto, vinculação? Não. Impostos são arrecadados para manter o funcionamento e garantir despesas dos órgãos públicos. Outra destinação é para serviços básicos para a população, como saúde, segurança e educação, que é o trinômio. O trinômio dos municípios, o trinômio do Estado e o trinômio do Brasil, em âmbitos de proporcionar para a população saúde, segurança e educação. A taxa, ela está vinculada? Sim. O que é essa vinculação, pessoal? É quando eu pago pela prestação, eu vou lá no município, pago, digamos, eu vou lá na prefeitura, pago uma taxa e vou receber esse serviço. Então está vinculado a mim essa prestação de serviço, certo? São arrecadados quando o contribuinte, quem paga a taxa, vai a um órgão público em busca de um serviço específico. Por exemplo, a emissão do RG. Portanto, a vinculação se dá ao fato de as pessoas irem atrás da emissão do documento. Aí está vinculado. Eu vou receber esse serviço aí, eu vou pagar uma taxa, mas vou receber ele de volta. Contribuição de melhoria. Vinculação? Sim, também. Por quê? Porque a arrecadação desse tributo se dá através de um serviço ou
melhoria estrutural subsidiada por um órgão público e sua consequência e vinculação estão ligadas à valorização imobiliária, valorização da sua casa, valorização do seu terreno, do seu bem. Por exemplo, a construção de uma praça de esportes. Vai valorizar o local? Vai valorizar o local. É na frente da minha casa, valoriza ainda mais? Ainda mais. Mas vou pagar a mesma coisa que o vizinho? Mesma coisa que o vizinho. Né? Uma contribuição, já está falando o nome. Lembrem-se então, pessoal, estamos chegando ao final então dessa mini revisão de conceitos aqui para que a gente vá assimilando para a próxima aula também. Sei que hoje vocês têm prova, estão com a cabeça a mil aí, né? Pensando também na prova, estudando bastante, mas lembrem-se, olha só, impostos são diferentes de taxas, que por sua vez são diferentes de contribuições. Viram só, a gente viu aqui os 3 tipos aqui bem bacana, né? Conforme previsto no artigo 5º do Código Tributário Nacional. Os artigos 153 a 156 da CF, Constituição Federal, são os que estabelecem quais tributos poderão ser instituídos pelos entes da Federação, União, Estados, Distrito e Municípios. E o artigo 5º do Código Tributário Nacional destaca as espécies, como eu falei ali anteriormente, né, para frisar bem realmente. A competência, atenção, a competência para legislar sobre os tributos e suas espécies está definida em lei. A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional atribuem e sistematizam, respectivamente, cada uma das espécies de tributos. Certo, gente? Chegamos ao final, então, da nossa revisão da teleaula, né? Vão lá, confiram os slides, confiram o livro digital de vocês. Muito importante que a gente tenha essa sequência. A disciplina é importantíssima, planejamento tributário, tá? Nós vamos ficar ainda para a próxima aula, tendo aulas em vídeos. A gente possivelmente não retorne ainda semana que vem, né? Quem sabe dia 25, mas mais certo é que realmente a gente retorne na semana do dia 1º de junho. Tá, pessoal? Vou fazer com vocês aqui a aula atividade para que vocês vão aprofundando seus estudos também. Vamos ver? A Constituição Federal atribui as competências para instituição e cobrança de impostos. Você é o proprietário da empresa, contabilidade, números limitada, que tem como principal objetivo a prestação de serviços na área técnica e contábil. Hoje você fará uma reunião com um novo cliente, onde você deve dar a ele informações sobre o regime tributário que a sua empresa irá enquadrar. Sabendo que a empresa irá realizar a comercialização de instrumentos musicais, você já sabe que a mesma, além de outros impostos, a mesma terá que recolher ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Com base na Constituição Federal, a quem é atribuído a cobrança de ICMS, olha só, o ICMS ele é um tributo de competência que a gente viu de âmbito estadual. Então, ali nas nossas alternativas, nós temos assim, Estado e Distrito Federal. Sim, porque o Distrito Federal que a gente está falando, ele é um Estado, e ele é chamado de Distrito Federal. União e Distrito Federal, não, União é o Brasil. Município e Estados, município não cobra ICMS. Distritos municipais e municípios, também não. Estados e União, também não. Estado e Distrito Federal, correto? Então, alternativa, letra A. O elevado montante de tributos pagos pela empresa Colibri, Comércio de Instrumentos Musicais Limitada, fez com que o senhor Ziló criasse na sua empresa um departamento específico para fazer esta análise. O senhor Ziló atribuiu a esta equipe a função de fazer constante gerenciamento dos gastos com impostos ao longo de todo o ano calendário, pois podem representar altos custos e uma fatia expressiva do lucro anual. Neste contexto, o gerenciamento dessa atividade é exercida por esta equipe, formada por profissionais de grande conhecimento. Em qual das áreas? Sem dúvida nenhuma que é na área tributária, né? Lembra que eu falei para vocês que existem empresas que, inclusive, elas têm um setor exclusivo da área tributária, né? Um departamento tributário, setor tributário, para cuidar dessas questões? Então, a alternativa correta é a letra C. Número 3 e 4, ó, pessoal, bem tranquilo, né? A revisão, bem tranquilo a aula atividade. 3. A Constituição Federal estabelece algumas regras sobre o entendimento relacionado a tributos.
Os tributos, eles se dividem em gêneros, conforme previsto na Constituição Federal e no CTN, no seu artigo 5º. Neste ponto, o senhor Ziló, proprietário da empresa Colibri Comércio de Instrumentos Musicais Limitada, te pergunta como se caracterizam os tributos na sua divisão, espécie e gêneros? Bom, bem simples, né, gente? Os tributos, eles se dividem em impostos, taxas e contribuições. Três espécies e gêneros de tributos que nós temos, então, previstos pelo Código Tributário Nacional, no seu artigo 5º. Impostos, taxas e contribuições. Então, a alternativa correta é a letra D. Número 4. Na sua reunião com o Sr. Ziló, futuro cliente e proprietário da empresa Colibri Comércio de Instrumentos Musicais Limitada, é muito provável que o mesmo irá indagá-lo sobre a principal diferença entre taxas e contribuições de melhoria. Para isto, é bom que você esteja preparado sobre este assunto, respondendo qual é a principal diferença entre taxas e contribuições de melhoria. Pois bem, gente, qual a principal diferença entre taxa e contribuição de melhoria? Vamos ali ver ali a letra A, ali, que eu já circulei para vocês. Olha só, as taxas, elas são cobradas por serviços públicos disponibilizados aos contribuintes que vão solicitá-los. E as contribuições de melhoria, elas são cobradas, né, serviços públicos executados porque vão gerar valorização imobiliária, né? Lembra que eu citei o caso do asfalto, da pavimentação em frente da residência de vocês, ou aquele caso da praça que a gente viu ali também, da construção da praça? Sim, isso é uma contribuição de melhoria. Já a taxa, não, a gente vai lá, vai recolher uma taxa no órgão público, a gente vai, após recolher a taxa, a gente vai receber a prestação do serviço que a gente solicitou. Essas são as duas diferenças, mas elas são vinculadas porque são para mim, certo? São para você, que vai lá solicitar a prestação do serviço público. Ok, gente? Muito obrigado pela presença de todos, então, sei que a maioria está em prova, hoje a gente vai ficar só com a aula no YouTube e o chatzinho aqui que eu estou acompanhando vocês. Vou dar uma folga para vocês no Zoom, semana que vem a gente volta rachando com a nossa aula mais completa um pouco, com o Zoom também, para que a gente possa ir debatendo essas questões. Espero que vocês estejam todos bem. Muito obrigado pela presença de todos e até mais, gente.